as duas. Então você tem hoje o sistema de corrente alternada de corrente contínua de alta voltagem para fazer a transmissão, e tem o sistema de corrente alternada para geração e para fazer a conexão entre a transmissão e a utilização. Alta voltagem é toda corrente contínua? É tudo corrente contínua. Sigla em inglês é HVDC. Então hoje a tecnologia moderna, hoje nós usamos isso. A Itaipu, todos nós usamos isso. Então você tem a corrente alternada na produção, e você tem corrente alternada no uso, e você tem a conexão entre as duas, e a transmissão é feita. Tecnologia moderna, obviamente ainda tem muitos utilizando corrente alternada. Sim, não é aquela que o Edson estava propondo, que realmente não ocupava cabos enormes e se perdia rapidamente. Não, sim, aquela sala de retransmissões a cada dois. A questão maior do caso do Edson era que para você fazer a transmissão de modo que a perda, de modo que o que sobrasse da perda era utilizável, você tem que ter altíssima voltagem. Como ele não tinha sistema de transformação, como é facilmente obtido na corrente alternada, a corrente contínua não podia ser usada com alta voltagem. Então, esse transformador foi uma das invenções também do Tesla. Sim, a corrente alternada, a primeira coisa que ele fez foi o motor, a segunda que ele fez foi logo utilizar o transformador, quer dizer, ou seja, fazer correntes mais altas e mais baixas, conforme a relação de espiras no primário e no secundário. Então, o Edison não podia transmitir em alta voltagem porque não podia utilizar. Então, o grande avanço que o Tesla propôs é que ele transmitia em alta voltagem e fazia redução na utilização, que isso é fácil de fazer com corrente alternada. Mas a transmissão em alta voltagem é melhor em corrente contínua do que em alternada. Essa é a diferença, é importante ter em mente isso. Quer dizer, hoje em dia os dois se reconciliaram, né? As duas tecnologias. Porque para fazer a transmissão é melhor que se faça em corrente contínua do que em alternada. Porque em alternada, por causa da frequência, você tem o que chama de o efeito de pele, skin effect, que na corrente alternada isso faz com que a espessura que a corrente alternada não distribui homogeneamente no fio, ela distribui na superfície. E o efeito de pele ou de superfície faz com que, à medida que a frequência e a voltagem aumentem, essa pele fica muito fininha. E aí a resistência efetiva do fio fica muito alta. E aí a perda é muito grande. Então a corrente alternada tem essa desvantagem. A corrente contínua não tem, porque ela distribui homogeneamente. Então, para transmitir, é melhor em corrente contínua alta. Mais alto, que é o que o Edson alta, que o Edson não podia fazer porque você tinha que dar, imagina você dar 3.000 volts numa casa, né? E quem conseguiu fazer voltagens estupendas, eu diria até estúpidas, foi o Tesla. Não, mas até que a corrente contínua podia fazer voltagem alta. O problema era que você não podia, ele podia fazer, mas não podia reduzir, não tinha como reduzir na corrente contínua. Ele tinha que, se ele fizesse com 1.000 volts, ele tinha que fornecer 1.000 volts na casa. E aí, imagina a pessoa que tem em casa 1.000 volts aqui, né? Então, ele poderia produzir corrente contínua de alta voltagem, já se produzia, mas não podia utilizar. Então, quer dizer, a corrente alternada veio para resolver esse problema. Mas a corrente alternada tem um problema de transmissão. Então, você veja que os dois, o que dá para rir é para chorar, né? Se bem que é bom fazer um comentário breve, como o biofísico gosta de fazer, que as pessoas tendem a pensar a voltagem como o fator mais dramático, no efeito biológico, mas não é a corrente. É a quantidade de elétrons passando pelo tecido, produzindo calor e fazendo a lesão. A famosa amperagem. Por exemplo, quando você tira uma roupa num dia seco, você produz a eletricidade estática de milhares de volts. Sim. E nem por isso se transforma numa nuvem de poeira, né? Sim, o choquinho que a gente recebe do carro quando fecha a porta. Mas além dessas que a gente já comentou, que outras invenções importantes o Tesla? O Tesla tem contribuições muito grandes em quase tudo aquilo que se fazia na época, né? Por exemplo, o Tesla, ele concebeu um sistema de transmissão sem fio, mas o Tesla tinha um problema, digamos, de personalidade e comportamento muito peculiar, já disse isso, né? Mas do ponto de vista de sua atividade científica e tecnológica, né? Ele era um sujeito que se entregava de corpo e alma às suas invenções, desenvolvimento do conceito, mas era pouco prático e quando chegava no momento de fazer a comercialização, enfim, obter apoio financeiro e fazer a parte mercadológica, se atrapalhava. Ele era horrível. Então ele simplesmente abandonava. Então, ninguém sabe se inabilidade ou simplesmente porque não fazia parte dos seus interesses. Então, ele, por exemplo, quando ele estava desenvolvendo o sistema de comunicação sem fio, vocês imaginam, o sistema de comunicação sem fio naquela época, e imagina, a gente sabe o que hoje é, né? Mas o Marconi, que era muito mais esperto
muito mais ágil do ponto de vista comercial, fez a patente, lançou o projeto e ele imediatamente se desinteressou pela tecnologia. Na verdade, a invenção do Marconi desinteressou o financiador principal do Tesla na época, que era o JP Morgan. Sim, mas estava pagando o grande projeto da torre. É verdade, mas o próprio Tesla achou que... Também desanimou. Aqui não tinha mais... aquilo o Marconi fez, aqui não tinha mais interesse. Foi um erro de avaliação. Não, e o Tesla gostava de provar conceitos mais do que desenvolvê-los longamente. Exatamente. Ele trocava de assunto toda hora, né? Exatamente. Isso é uma coisa importante, né? Exatamente. Então, isso por exemplo, a lâmpada fluorescente, hoje, ela foi a primeira patente do Tesla, foi uma lâmpada, a precursora da lâmpada fluorescente. Foi um ano depois. O Tesla trabalhou com o Edison. Ele chegou nos Estados Unidos em 84 e em 85 ele já tinha saído da fábrica do Edison, porque o Edison fez muita sujeira com ele, né? Sim, prometeu $50 mil. Fez duas, né? Tem essa $50 mil que é muito conhecida, tem uma outra. Então, só antes de contar isso, só para dizer. Então, logo depois que ele saiu da fábrica do Edison, ele patenteou, e foi a primeira patente do Tesla, uma lâmpada sem resistência. Sem filamento. Com gás. Que é a lâmpada. É o precursor, né? Isso é uma coisa simbólica. Além do fato de que hoje nós utilizamos isso em tudo que é lugar, né? Aqui no estúdio nós temos lâmpada fluorescente aqui em cima. Isso é muito significante do ponto de vista histórico, porque foram as experiências com descarga elétrica em gases do Faraday que deram origem à descoberta do raio-x, que deram origem à descoberta da radioatividade, que deram origem, então... Aliás, o próprio Tesla fez alguns experimentos que apontavam na direção do conceito de raio-x, mas ele não... uns 10 anos antes, né? 8 anos, mas ele não elaborou. Não, e essa é uma história muito obscura, porque há muitas histórias divulgadas que não são fato, né? Então, essa tu acha que é uma escrita... Essa é uma delas que se atribui a ele várias coisas que ele não teria de fato feito, né? Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está falando sobre a vida e obra do Nikola Tesla. Vocês vão encontrar material sobre isso na nossa página, que é frontedaciencia.urgs.br. URGS é UFRGS. Carlos Alberto, pode voltar. Sim, a gente estava falando da história da sujeira do Edison com o Tesla, né? Quando o Tesla saiu da Áustria, quando ele terminou a faculdade, e foi trabalhar em Paris, né? Ele conhecia uma pessoa lá na Áustria que conhecia o Edison e sugeriu que ele trabalhasse. E o Edison tinha um representante, tinha um escritório, uma representação em Paris, para vender os seus produtos na Europa. E essa pessoa achou que o Tesla podia trabalhar para ele, então o Tesla foi para Paris para trabalhar com o representante do Edison na Europa. E com toda a sua criatividade, a sua habilidade, né, o Tesla descobria defeitos e resolvia, consertava aparelhos com uma facilidade enorme. A empresa do Edison tinha um gerador de corrente contínua de eletricidade em Estrasburgo, né, fica na fronteira da França com a Alemanha, e o gerador todos os geradores de corrente contínua tinham muito problema na época, vários problemas. Um deles era a história dos comutadores, então tinha muito curto, era um problemático o sistema. Edison sofria muito porque tinha que estar todo o tempo dando manutenção e consertando. Ele ganhava dinheiro com isso também. Ganhava dinheiro, claro. Talvez essa fosse a grande invenção dele. Mas aí então tinha um sistema em Estrasburgo que estava dando problema e ninguém conseguia resolver. E o representante, o chefe dele, chefe do Tesla em Paris, né, o sócio do Edison, disse para ele: vai lá em Estrasburgo resolver que eu te dou $25 mil ou $35 mil, não lembro agora. $25 mil para tu resolver. Foi quando? Isso foi em 1880 e qualquer coisa, porque em 84 ele foi para os Estados Unidos, então pode ter sido em 83 e 82. Porque $25 mil nessa época era uma fortuna. Mas era muito dinheiro. Ele foi resolver o problema e o sócio do Edison não pagou. Ele ficou cobrando, o cara desculpa, não pagou. Bom, e ele ficou assim, ficou pelo dito, pelo não dito. E logo depois, esse sócio mandou o Tesla, sugeriu que o Tesla fosse para os Estados Unidos para trabalhar na fábrica do Edison. Né? E mandou uma carta e ele foi roubado. O Tesla quando chegou em Nova York, foi roubado no porto, levaram tudo dele. Ele tinha a única coisa que ele tinha, e estava sujo porque ele vinha de segunda classe no navio, e a única coisa que ele tinha era a carta desse sócio do Edison para se apresentar ao Edison. E ele chegou no escritório do Edison, todo sujo, todo com um odor de várias viagens, né, atravessando... Quase um mês, 20 dias. E então, e sem nada.
E aí trabalhou um ano. E aí nesse ano que ele trabalhou, o Edison, de novo, tinha uma solução que agora eu não me lembro exatamente o que era, e o Edison prometeu, de novo, agora deu acho que $45 mil para ele resolver o problema. Ele resolveu o problema e ele foi cobrar, e o Edison disse que ele não entendia o humor americano, que ele não tinha prometido, ele estava brincando com ele. 2 vezes ele foi passar. O Tesla enlouqueceu com isso, foi trabalhar cavando esgotos no durante um ano. Né? Ele largou largou tudo e foi trabalhar numa empresa de construção civil. Sim, por um tempo, depois ele voltou. Sim, mas ele passou um ano carregando tijolo no carrinho de mão, né? Esse lado obscuro e esquisito do Tesla é interessante, né? Porque ele tem várias características autistas, né? Então ele era obsessivo, né? Ele gostava de tudo que fosse múltiplo ou divisível por 3, que deve ter inspirado o Arthur Clarke a escrever o Encontro com Brahma, né? Ele não gostava de coisas arredondadas. E não gostava de pessoas gordas. Isso. Coisas arredondadas não gostava. Ele, para comer, ele tinha que calcular a área e o volume da tigela. Né, o que deve, obviamente, dificultar ou atrasar. Não gostava de joias, não comia animais. Ele era vegetariano. Aliás, dizem que ele também não gostava de mulheres. Não, pelo contrário. Ele não gostava nunca se casou. Nunca se casou. Até dizem como piada que tem a ver com essa aversão com formas redondas. Né? Em relação às mulheres, ele defendia exatamente, a emancipação, os direitos. E que são algumas características que acabam sendo exploradas nas biografias, como a gente discutiu com Einstein aquela vez, transformadas num centro. Mas aqui eu acho que é um pouco mais claro, assim. Mas esse comportamento dele é paradoxal com outros, é contraditório com outros mesmo dele. Então esse comportamento autista dele, por exemplo, ele nunca se casou, era uma pessoa meio isolada, aliás misógino, morreu exatamente isolado, pobre, né, e sozinho. No entanto, ele era um exibicionista. Quando se apresentava, enorme. Ele era boa parte da sua fortuna, do seu dinheiro. Ele nunca foi bom de ganhar dinheiro, mas ganhou muito dinheiro. Mas boa parte do seu dinheiro ele gastava porque ele se hospedava numa Astoria, ia a restaurante caríssimo em Nova York. Sim, gastou tudo. E gastava tudo, gastou muito dinheiro nas suas farras. Ele oferecia jantares assim, homéricos, né? Gostava muito da presença dos grandes financistas nova-iorquinos. Né? Ele era amigo da sociedade. Ficou muito amigo, inclusive, do Mark Twain. Sim. Ficava muito tempo junto. Isso. Até uma interessante essa personalidade estranha dele. Ele também tinha transtorno obsessivo compulsivo de lavar as mãos cada 2 minutos e tal. E ele era realmente obsessivo. Na verdade, a gente não falou muito ainda na grande obsessão dele, que era poder transmitir eletricidade sem fio.